Existem três pontos importantes para uma boa execução de uma pintura a óleo, seja ela qual for, especialmente a pintura realista de rosas, que é, em primeiro lugar, o desenho, uma boa e correta mistura das cores e aplicação disso, que é o passo a passo da execução. É exatamente o que eu vou explicar na aula de hoje. As demais aulas eu já expliquei, que é como realizar o desenho, quais os materiais necessários e como preparar as cores. Mas nessa aula de hoje eu vou explicar passo a passo, detalhadamente para você, como fazer uma rosa realista, passo a passo. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura. Vem comigo para mais uma aula. Bom, agora chegado, naquela hora tão esperada que é a aula aqui de como pintar as rosas. E lembrando a você que está chegando nesse vídeo aqui pela primeira vez, tem outros já anteriores a esse, onde eu expliquei como realizar o desenho e também os materiais utilizados e como preparar todas essas escalas de cores que tem aqui. Então agora chegou o momento de fazer a aplicação. E aí geralmente eu começo dos extremos. Sempre numa pintura eu começo dos extremos, ou de mais escuros ou de mais claros. Como essa pintura, predomina tons claros, boa parte, eu vou realizar primeiro os tons claros. E aqui aquilo que foi feito no desenho vai me ajudar. Ou seja, no desenho eu vim marcando as cores claras, onde seriam as cores claras com o lápis pastel branco. Então agora nesse momento eu venho passando todos os lugares que eu passei o pincel, com a tinta branca, com a tinta branca não, com todos os lugares que eu passei o pastel, o lápis pastel ou o lápis carvão branco, eu venho fazendo a aplicação do branco puro. Pequeno detalhe, aqui está fora do vídeo, mas vou colocar só para vocês lembrarem. Uma mergulhada na pontinha do pincel antes de pegar a tinta. E pegar a tinta e passa na tela, Essa mistura que eu estou utilizando, lembrando, é o medium, mistura de óleo de linhaça e terebentina, meio a meio. Mais uma vez lembrando, você tem problemas com terebentina, utilize o Ecosolve. Ah, não, mas eu não gosto de diluir, eu gosto do óleo puro. Também pode usar o óleo de linhaça puro. Sempre usar com cautela. Se achar necessária, a questão do pincel é uma escolha muito pessoal. Ah, eu gosto de pincéis maiores para preencher. Não, mas eu não consigo ter a destreza ainda para lidar com os pincéis maiores, para fazer o movimento do pincel e conseguir. Então eu prefiro utilizar os pincéis menores. Não tem problema. Você tem que optar por aquilo que te facilite. Bom, então, apliquei todos os claros possíveis, com esse pincel maior. Todos esses pincéis são pincéis chatos, Esse aqui é um pincel da Condor, série 441, de número 12. Só para aqueles que gostam de saber e utilizar exatamente os mesmos materiais. Então, veja só, uma questão importante. Se eu estivesse usando somente esse pincel esse pincel menor, esse pincel mais fino, aí eu provavelmente estaria ainda preenchendo as outras pétalas maiores, porque ele iria demorar um pouco mais. Então eu faço esse preenchimento trocando de pincéis, áreas grandes, pincel um pouco maior, e nessas áreas menores, o pincel menor. Inclusive aquelas áreas de curvas, porque talvez tenha uma pétala que é grande, então eu preencho com um pincel maior, e na hora de fazer o detalhe da pétala, por exemplo, uma linha aqui bem fina, aí eu deixo para o pincel menor. Bom, preenchido basicamente todos os claros, Por isso que é bom ter feito o fundo primeiro, que agora eu vou, às vezes, dar uma pincelada, que eu vou avançar por cima do fundo. Então é bacana de ter esse fundo
pronto, né? Aqui eu acabei pintando assim, foram 3 dias, né? Porque eu pintei na sexta o fundo, e aí sábado, domingo não teve como pintar, então hoje é segunda-feira para mim, então eu estou trabalhando. O fundo aqui já está bem, praticamente seco, né? Ficou numa área bem ventilada, é o que faz acelerar mais a secagem, né? Então não está encostando ali, não está borrando, digamos assim, né, a cor do fundo. Mas isso, se tiver molhado, não tem problema, às vezes vai fazer no mesmo dia. Pronto, feito todos os claros, agora começa o processo de colorir. Aí eu escolho, porque tem 2 gamas de cores, né? Eu tenho as gamas, 2 não, 3, né? Tem os tons mais amarelados, lembrando, eu não tô com a referência aqui, mas eu vou colocar aqui só pra gente lembrar, porque senão eu teria que afastar muito até ali, eu não veria os detalhes. Mas você está acompanhando, você pode ter acesso a essa imagem também, baixar essa imagem. Mais amarelado nessas partes, o miolo mais rosado, mais vermelho, e o restante uma mistura que a gente não sabe se é roxo, se é azulado, ou se é mais, em alguns lugares, um pouco rosado, mas no geral são tons meio cinzentos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a aplicar, né, aí limpo bem o pincel. A limpeza do pincel enquanto eu pinto é assim, ó. Umidifiquei bem o pincel e vou esfregar no pano. Não vou lavar. Lavar o pincel, né, principalmente com água rasa agora durante a pintura, faz com que ele fique com as cerdas abertas. Então vou usar esse amarelo que eu já tinha misturado antes, né? Aqui é amarelo com violeta para dar esse tom. Um pouquinho mais escuro. Eu já fiz os 3 valores de amarelo, né? Na parte inferior. Eu vou fazendo a junção, o preenchimento, né? De todos os amarelos. Aí da mesma forma, primeiro eu utilizo esse amarelo mais escuro em áreas maiores. Aí é um recurso, veja bem, importante, que ajuda a acelerar um pouco o processo, né? Porque a pintura é assim, dependendo da forma que a gente pinta, pode ser um pouco mais demorado, ou pode ser mais render mais, né? Digamos assim. Então o que eu busco fazer? Eu não busco pintar uma pétala, assim, uma determinada parte, e fazer a parte escura, a média, a clara. Porque como tem muitas, eu já faço todas as médias e escuras, igual que esse é um tom médio, são 3 valores, né? Dos 3, eu considero esse como médio, o mais baixo aqui como escuro. Então eu vou colocando esses mais escuros e os médios sem pôr o claro, porque assim eu não preciso ficar limpando o pincel a todo momento. Lembrando que a gente pode ter um recurso assim legal, que é aqui eu tenho um papel, né, todo perfurado. E aí eu venho, pego uma cor aqui que eu acho que é a do modelo, faço uma carimbada aqui, né, tem um vazado. Eu posso utilizar aqui, ó, essa cor que eu carimbei e fazer uma comparação dela com a área que eu estou preenchendo. Então nesse cantinho aqui dá certo, porque é mais escuro. Nesse outro cantinho é um pouco mais claro. Aqui já não dá certo, passou do ponto, é um pouquinho mais claro. E aqui é bem mais claro. Então esses recursos são bons quando a gente tem dúvida em relação à cor e em relação ao valor, né? Se a cor que a gente preparou está correta ou não. É interessante que a gente faça essa comparação antes de dar início à pintura. E se eu começo bem, o negócio já flui. Se eu erro algum tom, aí depois vai gerar um retrabalho, e retrabalho é o que mais toma tempo, né, na pintura, é o que mais leva tempo. De certa forma, quando eu faço essa aplicação, eu separo por cores, né? Então veja, eu estou preenchendo todos os escuros sem mudar de cor. Aí com isso a coisa fica um pouco mais fluida, né? A pintura flui um pouco mais.
que eu vou eliminando. Semelhante quando a gente monta um quebra-cabeça, a gente vai eliminando aos poucos as peças, começando, obviamente, pelas que a gente consegue identificar melhor, e aos poucos a gente vai vendo o todo. Então, que as peças são as cores, né? E os valores. Eu não tenho peças prontas, eu tenho que criar. Por isso que é interessante ter o desenho pronto, porque aí eu tenho o posicionamento de cada local, né? Agora veja que eu praticamente finalizei todas as partes dessa cor assim mais amarelada. Estou conferindo aqui, né, para ver se não tem mais nenhuma. Aí eu vou olhando pétala por pétala. Essa acho que praticamente acabou. Essa tem um pouquinho mais escuro por aqui. Esses escuros vão ser muito importantes para dar a sensação de profundidade. Aqui também mais escuro. Esse pouquinho de amarelo. Aqui já teve. Essa aqui praticamente não tem, só um pouquinho por aqui. E aí quando for tocar na outra cor, por exemplo no branco, e borrar, né, não ficar tão amarelo, aí eu volto e passo uma nova camada. Acabaram-se os mais escuros, então eu já vou entrar no claro. E agora começa a parte que eu considero que pode ser a mais difícil da pintura, que é a fusão das cores escuras com as médias, sem descer demasiadamente até nas mais escuras. E junto a essa fusão tem uma mudança de cor. Veja que nesse local a cor deixa de ser amarela e passa a ser ligeiramente rosa. Aqui assim, ó. Então é o momento que eu mudo a escala de cor, né? Tava assim, utilizando uma escala que é mais, pode se considerar mais amarelada, e ela passa a ser mais rosa. Inclusive aqui um rosa, aí eu vou usando assim, se aqui é rosa médio, violeta, né? Pode ser chamado de violeta. Eu vou usar um amarelo médio para misturar. Então eu tenho uma mistura entre essas duas para fazer essa sombra aqui, ó. Geralmente sombras são mais cinzentas, um pouco. Pode ser chamado de cinzentas porque são cores, né, que não dá para dar nome, não é muito bem identificável se é amarelo, se é rosa, se é vermelho. Então, é uma mistura das duas. Aqui também é um tom mais médio. Um fator que eu sempre falo para os alunos, e é uma coisa que a gente sempre faz, a gente que eu falo assim, nós pintores, e é preciso lembrar disso sempre. Ao olhar na referência, né, e olhar na pintura, eu não posso olhar com o olho assim normal, abrindo o olho demais. A gente tem que, vez ou outra, apertar um pouco os olhos, de modo a ver a imagem ligeiramente embaçada. Com isso a gente percebe que uma cor que parecia ser clara, talvez não é tão clara assim, como essa aqui, ó. Quando eu fui olhar lá, parecia clara e aqui não é tanto. E eu vou comparando, nossa, esse próximo claro que tem nessa pétala do lado, em relação a esse, não é tanto. Então eu não posso analisar uma pétala sozinha. Sempre preciso analisar uma coisa em relação à outra. Aqui rosa, que é um pouco mais cinza. Aqui outro também. Lembrando que tudo isso aqui depois vai ser necessário dar pequenos ajustes para mais ou para menos. Veja que agora eu preciso de um tom muito claro. Eu vou colocar bastante branco, pingo do medium. A questão do medium é sentir, né? Eu comecei a misturar e vi que não fluiu muito bem, então na tela não vai fluir bem também. Uma cor bem clara aqui, ó. E eu tenho que ver assim, o formato geométrico. Esse pedaço aqui é quase um triângulo. Aí eu me pergunto, esse pedaço é uma cor só? Ou ele tem variações?
Aí eu vou analisar e ele tem variações, não é um pedaço de uma cor só. Ele começa rosa, mas um pouquinho não branco aqui, e aqui em cima ele é um pouco mais claro. Veja que tem alguns tons de diferenciação, né? Esse aqui, por exemplo, é mais cinza, mais frio. Então, vou vir aqui na escala do azul. Na escala do azul, não, na escala do cinza. Veja o quanto que é importante eu ter as cores prontas, porque aí fica mais prático a pintura. Eu já fiz tudo o estudo das cores. Eu vou preenchendo esses cinzas. Enquanto eu vou preenchendo esses cinzas dessa e da outra pétala, vou falar uma coisa aqui que geralmente gera dúvidas. Por exemplo, a questão da execução da coisa, né? Por quê? Quando a gente prepara as cores, elas ficam prontas, obviamente, tudo mais. Mas às vezes não dá tempo, igual aqui. Eu fiz o fundo e agora eu fui pintar, como que eu tenho as cores prontas? As cores secam. Então eu tenho um trunfo, né? um segredo na manga. Quando eu vou pintar, eu já tenho as cores prontas, mas eu não tenho tempo, ou eu tive algum imprevisto, alguma coisa que me impediu de pintar, aí o que eu faço? Eu ponho as tintas em um recipiente de isopor profundo, em um pratinho de isopor fundo. E tampo, cubro com papel filme ou com uma tampa, se for, tem algumas vasilhas de isopor que já vem com tampa, como se fosse uma marmita, né? Ponho as tintas lá dentro e ponho no congelador ou no freezer. Tem vários alunos que fazem isso. Eles levam a tinta para casa em um pratinho de isopor, aí voltam para fazer a aula na outra semana, e aí às vezes fizeram muita tinta, vai precisar, aí eles vão e levam essa tinta, guardam no congelador e depois no dia da aula eles tiram de novo, né? Devido ao óleo de linhaça, a tinta não seca, então dá um efeito bom. Rosas, o tempo inteiro a gente tem que fazer, eu chamo de fazer faquinha, né? Que é agrupar as cerdas. Eu pego de um lado, pego do outro, pego de um lado, pego do outro, vou amassando assim várias vezes, aí fica bem chato, né? Por isso que as cerdas não podem estar muito abertas. Que aí eu, deixando bem chato, eu consigo encostar e fazer uma linha com precisão. Uma linha que talvez na tinta, no pincel fino, redondo, por exemplo, não daria para fazer. Aqui de novo, cinza, só que é um cinza mais rosado. Veja que essa parte de cores é de suma importância que a gente faça essa análise anteriormente. Né? Eu ia falar posteriormente, é errado. Anterior à pintura. Por quê? Lembrando mais uma vez uma frase que eu falo sempre, vocês vão ouvir ainda eu dizer sempre, de Leonardo da Vinci, quem pensa pouco erra muito. Então lá no desenho, lá na preparação das cores principalmente, eu fiz uma análise detalhada, comparando as cores, vendo qual era cinza mais violeta. Então tô pegando, você vê que eu estou fazendo a junção dessas escalas, né? Pegando um cinza que está neutro, sem cor, colocando violeta nele. Sempre ao pintar, né, eu não pinto diretamente, eu dou uma pincelada, comparei com o modelo, ficou bom, eu continuo. Mas aí se por acaso eu perceber, não, acho que não ficou bom, poderia ficar mais claro. Então eu vou vir a fazer isso. Ó. Essa foi a cor que eu usei, né? Eu vou usar a própria paleta como comparação. Eu vou fazer uma cor semelhante a ela, um pouquinho parecida, né? Quase igual. Porque quando eu coloquei essa de baixo, ela ficou mais escura. Então essa é uma forma que eu tenho para comparar, para saber se a cor que eu estou misturando está correta ou não. E que é importante que eu identifique contrastes e degradê. O que é contraste? Essa linha que eu acabei de fazer de roxo para essa branca criou um contraste. Essa branca para essa roxa mais embaixo criou um degradê, ou seja, passa o pincel sem tinta entre as duas cores. É preciso ter
bem claro o que é cada parte, né? O que é o que, né? O que é quando a cor se separa e quando a cor se junta. Quando se separa, a gente chama de contraste. Quando se junta, a gente chama de degradê. Agora um cinza bem claro. Tem pouquíssimo preto e um pingo de rosa para fazer essa pétala. Veja só, eu estava tentando fazer a cor mais escura, mas acabei fazendo a luz refletida, que é aquela luz que tem na bordinha da folha que faz com que a pétala, né, fique redonda. Então eu vou agora passar o escuro por cima e deixar aquele bem na beiradinha, aquela cor bem na lateral. Aqui, ó, veja só, já é um degradê. Limpo o pincel, tiro o excesso, uma cor está encostando na outra. Esfregando o pincel suavemente e pinceladas curtas, levantando, saindo da tela, eu crio esse degradê com cuidado para não manchar a parte clara. Agora, aqui embaixo um pouco mais claro. Mais uma vez, tem essa cor aqui, esse valor, quero ele um pouquinho mais claro. Faço a mistura do ladinho para que eu tenha essa comparação da cor. Um pouquinho mais clara. E aqui já não é tão... Nessa pequena parte já não tenho tanto um degradê progressivo assim. Já é um pouco mais de contraste, né? Agora uma coisa importante, veja, eu limpo bem o excesso de tinta do pincel, tirando aqui do pano, né? Fazendo aquele processo de tirar e apertar, ficar bem agrupado. Para fazer isso aqui, ó, ponho pontinha do dedinho aqui para apoiar, né? Em algum lugar, e vou fazendo isso, ó, entre uma cor e outra. Isso aqui é extremamente importante em tudo. Qualquer pintura que for fazer tem que fazer isso. É porque muitos dos pintores, a hora que faz, às vezes mesmo dando aula, nem se dá conta e faz, e às vezes esquece de... Até eu mesmo, né? Às vezes a gente se empolga pintando e esquece de escrever esse detalhe. Veja que aos poucos a coisa começa a surgir, o formato começa a aparecer. Inicialmente, quando a gente aplicava somente o amarelo, soava um pouco estranho, né? Aqui eu já estou aplicando e esfumando a borda ao mesmo tempo, ou seja, lembra que esfumar a borda é encostar uma cor na outra de forma que elas não fiquem muito separadas, mas que crie uma pequena junção. E aqui, se eu precisar do tom mais frio, até agora eu não tinha usado, né? Mais frio é acrescentar um pouco de azul. Um pouquinho de azul aqui, ó, para literalmente esfriar o tom. Então, de branco, né? Não tem nada, só o nome mesmo. O cinza mais escuro, com violeta mais escuro, com um pouco de azul. Essa pétala é o valor mais baixo. Os demais, veja só que interessante, os demais são quentes. Então eu vou vir aqui mais no amarelo, um pouquinho de laranja. Que é nessa parte aqui, ó, um tom um pouquinho quente. Para conseguir fazer essas laterais, essas bordas, a tinta precisa estar um pouco diluída, né? Molha a pontinha do pincel no mídio antes de pegar a tinta. Que tem a textura da tela que às vezes fica à mostra, fica evidente. E aí com isso eu dou um acabamento mais contínuo para essa lateral. Então, mais claro, que é o processo de agrupar bem as cerdas. Evito uma pincelada muito longa. Ali eu passo sem esfumar na borda e aqui eu já esfumo um pouquinho. Então veja que já fica com essa característica.
E esse aqui também é um cinza bem claro, né? Ligeiramente rosado. Então, quando não tem contraste, eu tenho que ficar observando e esfumando bem. Um pouquinho mais escuro. E aqui chegou um ponto assim que muitas me perguntam, mas como que faz essa dobra, né, da folha? A dobra, na verdade, a gente não pensa em dobra, a gente pensa inicialmente no formato, é quase triangular. E na cor. Esse tom aqui é mais escuro do que o que eu acabei de preencher. Isso que vai fazer com que dê a ideia de dobra, né? Aí veja com isso que vai quebrando o final muito marcado, né? Violeta de novo. Violeta com um pouco de cinza. Mais escuro, né? Para escurecer. Vou fazer bem essa borda aqui, ó. Que é muito escuro. E aqui eu já vou fazer uma coisa que é necessário para a rosa, principalmente essas pétalas que estão por baixo. Aqui se o fundo estiver molhado é até melhor, porque mistura no fundo. Como não está, eu vou pegar o cinza mais escuro, colocar azul, vai ficar bem escuro mesmo, né? Inclusive bastante azul, ó, com um pouquinho do vermelho cádmio, que foi a cor do fundo. Predominando o azul. Porque aí eu fazendo isso, eu vou fazer uma... É como se eu estivesse esfumando o fundo com a pétala. Aí isso faz com que ela se distancie para trás, enquanto essa outra que não está esfumada fique mais para frente. Então é bem interessante criar essas é necessário, inclusive, né, além de interessante, criar essas transições, né? Veja, eu pus o tom aqui. Ao comparar com o modelo, não se esqueça, todas as vezes que você põe uma cor na tela, tem que virar o olho rapidamente e comparar com o modelo. O modelo é o nosso mestre, né? Ensina onde que a gente tem que pôr. Agora já escureceu mais, então estou mais satisfeito. Porque se eu não comparo e saio pintando, pode ser que eu vou descobrir que está diferente só quando eu chegar bem mais na frente na pintura. E aí depois eu vou levar muito tempo para voltar corrigindo. Aqui já clareando, e eu vou começando a pegar aqui o tom um pouco avermelhado, né? Que é uma cor já um pouco mais ligeiramente avermelhada nessa parte. Violeta mais escuro novamente, com um pouco do cinza mais escuro. Veja que eu pego sempre, nem dá pra ver a minha mão no vídeo, porque eu tô pegando bem atrás, bem separado da ponta da cerda do pincel, né? Um pouquinho mais claro, mais uma vez lembrando, eu faço aquela comparação. Veja que um tom com o outro tá um pouquinho diferente, porque a diferença é pequena, né? É um contraste, é uma mudança de valores vizinhos, não é uma mudança brusca. Agora, o mais claro ainda, mais uma vez eu comparo perto do que eu tinha acabado de fazer. E aqui eu vou seguindo esfumando, né? Já quando eu coloco a outra cor, eu já coloco e em seguida já esfumo. Um detalhe aqui que eu acabei de lembrar é porque, assim, é bom que eu, como eu dou aula presencialmente, eu vou acompanhando algumas coisas que vão acontecendo de equívocos dos alunos. Inclusive, lembrando, é claro, da minha época de aluno também, que eu mesmo cometia alguns equívocos. Que é um deles que eu vou falar agora, que a gente tem que ficar atento, tomar cuidado para não pôr pouca tinta demais. Sabe, a gente tem que sentir mais a tinta do que a tela. Tipo, se eu colocar pouquinha tinta assim, fizer uma misturinha e fizer assim, ó,
Veja, eu estou demorando a preencher e não estou preenchendo bem. Então eu tenho que pegar sentindo a tinta um pouquinho mais pastosa mesmo. Não pode ser, assim, não vai ser um excesso de tinta também que se torna difícil de esfumar. Mas o ideal é a gente encontrar um meio termo, né? Aquele caminho do meio ali é o ideal para que a gente consiga uma boa prática da pintura. Nem muita tinta e nem pouca. E como saber isso? Pintando. Não tem segredo. Pintar é a melhor solução. Bom, preenchido aqui, e aí já vai dando para perceber que uma pétala começa a destacar da outra. Veja que quando eu esfumo, eu perdi um pouco do claro. Não tem problema, isso vai acontecer, depois a gente pode voltar retocando e ajustando. Agora, a fim de trocar as cores, porque até aqui já foi, né, tudo a mesma coisa, basicamente. Eu vou fazer o preenchimento do miolo. E é esse tom mais escuro aqui, mais avermelhado, né? Então, vou perder parcialmente os detalhes, porque depois alguns cortes eu faço por cima. Aqui o mais escuro, eu vou, pelo menos as linhas mais escuras eu busco deixar, né? Para não perder todo o desenho. Mas isso tudo depende da sua prática. Vamos supor que você já tem um certo domínio de desenho, então você pode preencher isso aqui tudo de uma base só em degradê, né? E depois vir fazendo os cortes por cima. Cortes é aquele de separar as pétalas. Aqui eu busco tentar não perder muito, já para orientar para todos os níveis, digamos assim, né? Mas se você já tem um conhecimento prévio aí de desenho, pode preencher tudo tranquilo e depois vir fazendo o desenho por cima com a tinta, que seria formar as pétalas, né? Aqui mais vermelho somente na parte mais inferior na base, digamos assim, desse miolo. O restante já é mais claro um pouco. Sempre eu vou fazendo um esfumado com pinceladas curtas, né? Onde é mais claro. Mesmo que eu vou passar o branco, peguei o branco puro, mas o pincel tá sujo, as cores em volta estão sujas, não fica exatamente branco assim. Mas não tem problema que depois dá um acabamento. Então isso é o preenchimento base para se fazer uma rosa. Uma rosa com essa característica, né? Claro que tem inúmeras rosas diferentes. Tem as rosas mais estilizadas, que a pessoa já fez muito e memorizou como que é. Então fica sendo uma forma de fazer um pouco diferente. Então, em outros momentos eu posso explicar aqui e exemplificar outras formas de se fazer rosas também. Aqui de novo o rosa, o valor mais rosa, né? Combinando com o amarelo, para não ficar tão rosa. Então pega um pouco do amarelo médio, do rosa médio e faço o preenchimento dessa forma triangular. Veja que eu deixei dois espaços sem preencher, o superior e o inferior. No inferior eu vou pôr um pouco mais escuro, então combino o amarelo com o vermelho mais escuro. Mas eu deixei encostar um pouco de branco, porque não é tão escuro quanto o miolo. E um pouco mais claro, veja que eu crio a variação dos 3 tons, comparando um com o outro na própria paleta. Veja que está assim, ó. Aqui eu tenho mais claro, mais médio, mais escuro. Por isso que a gente precisa misturar muito as cores, porque mesmo fazendo todas aquelas preparações das cores, agora acaba que eu tenho que fazer mais misturas ainda. Então não fica só naquelas, né?
Veja só, tudo que eu fiz até agora, as demais pétalas vai ser só repetição da explicação. Então eu vou fazer o seguinte, para ficar mais, para render mais, né, para até em respeito ao seu tempo, né, questão de explicar exatamente a mesma coisa, que aqui seria as mesmas explicações. Eu vou fazer esse processo aqui naquele preenchimento em time-lapse, que é aquele modo acelerado, né? Vou editar aqui o vídeo para ficar aquela passagem mais rápida. E assim que eu terminar, eu venho para explicar como vai ser o acabamento, que é importante. Então, lembrando, duas coisas que eu vou fazer aqui é terminar de preencher, comparando com o modelo sempre, tudo que está dando para ver no vídeo aí. E após isso eu vou voltar aqui em tempo real para explicar como serão os detalhes de acabamento. Então, já volto. Bom, de volta aqui ao tempo normal, né? O que vai ser necessário é trabalhar basicamente com dois tipos de pincéis, os chatos e os redondos. Os chatos, esse que é maior, bem limpo, né? Um pincel maior, pode ser número 20, número 24, tem que ser bem limpo e bem macio. Porque a gente vai trabalhar com ele assim, ó, pincel sem tinta. As transições na pintura da rosa são sempre muito suaves, tem que transmitir leveza, tem que transmitir doçura, tem que transmitir suavidade. Então, tudo isso, se por acaso fez a pintura e percebeu que as transições ficaram meio acentuadas, um pincel sem tinta, com a tinta ainda úmida, eu venho fazendo esse processo de esfumar alguns pontos. Obviamente, alguns pontos ficam mais contrastantes, mas principalmente nas transições, nos degradês, né? Veja, ficou um pouco mais marcado as transições. Pincel sem tinta, passe suavemente o pincel para tirar esse excesso. Então aqui eu venho fazendo isso, ó, em toda a rosa. Sempre, à medida que eu vou fazendo isso, desocupando a mão aqui, eu venho com aquele processo de, mesmo sendo pouca tinta, estou limpando, mantendo as cerdas bem agrupadas e esfumando assim, de acordo com o que eu quero. Eu quero que esse claro aumente, então eu tenho que esfumar daqui. Quando for entrar na parte escura, eu levanto o pincel suavemente e empurro para cima do claro. Às vezes pode ser o contrário, ó. Eu acho que esse escuro aqui pode crescer um pouco. Então eu vou encostar no escuro e empurrar ele. Empurrar assim, levantando o pincel. Com isso eu suavizo a transição e já dou um certo volume, né? Já vou contribuindo para o volume. Então não é simplesmente esfumar, eu tenho que me perguntar de que lado para que lado eu puxo. Eu quero aumentar o claro, empurro do claro para cima do escuro. Eu quero aumentar o escuro, pega no escuro empurrando para cima do claro. Não quero empurrar, eu quero manter. Pincel sem tinta no meio das duas cores, sem puxar para lado nenhum. Então, basicamente, é um jogo de posicionamento do pincel. Para onde que eu puxo, para onde que eu empurro e assim por diante. Fazendo sempre esse processo, né, de fazer essa junção das cores. E aí tudo fica muito leve, muito suave. Inclusive, às vezes, alguma transição de uma pétala para outra, a gente passa o pincel suavemente. Desse jeito a gente ameniza os contrastes, fazendo com que fiquem mais discretos. Agora, com o pincel menor ainda, com o chato,
eu vou delimitar algumas áreas e criar pequenos contrastes. Então vamos por partes. Criar pequenos contrastes, pegar uma cor mais escura e pôr um pouquinho aqui, ó. Ou seja, eu acentuo, vou misturar esse que é o amarelo mais escuro com o vermelho, um pouquinho do vermelho mais escuro. Eu vou criar um pequeno contraste. E a rosa é cheia de pequenos cortes, né? Pequenas irregularidades na forma. Então eu vou aos poucos avançando com as cores e criando essas irregularidades. Veja que eu vou fazendo isso com o fundo, que às vezes ficou assim bem contínuo, a rosa bem redondinha. Eu venho fazendo esse processo assim de encostar e fazer um pouquinho desses formatos de forma a ficar bem, ó, uma entradinha aqui. Aí eu já vou aproveitando e marcando. Nossa, aqui tem uma mancha, porque normalmente onde tem essas mudanças de relevo, né, que é onde a pétala deu pequenas dobras, tem também diferenças de cores. Então é acentuar um pouco algumas partes e mexer um pouco na cor também. Aqui um pouco mais amarelo e mais arredondado esta sombra. Então, veja que tudo isso por cima dessa base ainda úmida. Aqui de novo o amarelo mais escuro com um pouco do vermelho. Vou até colocar laranja aqui, porque eu olhei no modelo, parece que está puxando um pouquinho para o laranja. Vou encostar aqui, ó, um pinguinho. Então agora é o momento de definir os pequenos detalhes, os mínimos detalhes. Aí eu procuro fazer em conjunto. Nossa, quando eu fiz essas marquinhas de escuro, tem algum lugar que tem essas marquinhas também? Aí eu busco fazer todas, para ficar uma coisa harmônica. Geralmente na natureza existe isso, né? Onde tem uma cor próxima a ela, em outros pontos, vai repetir aquela cor novamente. Então isso é uma forma de criar pequenos pontos de destaque, né? Até para gerar aquela harmonia bacana da pintura. E também embaixo um pedaço bem escuro. E é inevitável não estragar alguma coisa. Ah, estragou aqui, vamos com o outro e... Sabe, você estragou alguma coisa, já pega outra cor e já ajusta. Não é a intenção da gente fazer isso, mas vira e mexe vai acontecer e a gente está preparado para isso. Então, analisando mais detalhes, né, desses pormenores, antes de definir os brilhos mais intensos. Bom, em cima também aquelas irregularidades, né? E principalmente aqui eu vou misturar um pouco de verde com vermelho, que equivale à cor do fundo, né? Para poder mesclar aqui, ó, a borda da rosa, onde está tocando no fundo que tem essa cor. Então, com isso vai ficando uma característica mais natural. Veja que essa pétala de fora a fora está toda em contraste. Mas no modelo, na referência que eu estou olhando, e se fosse uma foto também teria isso, não está toda assim, né? Porque senão dá uma ideia de que recortou e pregou. Então eu elimino o contraste nesse local, ou seja, esfumo, colocando um pouco da cor do fundo, e repito o processo um pouco mais embaixo. Aqui tá quase não está aparecendo no vídeo, né? Mas dá para ver aqui, bem inferior. Tirando essa diferença muito acentuada. E agora eu vou usar a cor do fundo, que é verde e vermelho, para avançar um pouco aqui, ó, criando uma certa... quebrando aquela volta contínua, né? Aquele formato muito certinho da rosa. A rosa tem muito isso, pontos de irregularidade que vão se formando
ao longo da continuação da borda, né, da lateral de suas pétalas. Isso dá bastante naturalidade. Veja que isso tem um pedaço aqui também, né? Aqui eu já deixei do fundo, mas se não tivesse eu vou até entrar um pouco mais. Aí já deu aquela entrada, digamos assim, né? E por isso que é interessante ter uma boa prática de mistura de tons, porque aqui eu tenho que fazer as cores equivalentes às usadas do fundo. Aqui também uma entrada, aqui tem essa volta. Mas lembrando, se você prefere fazer isso com os pincéis redondos, inclusive em algumas partes eu vou utilizar o pincel redondo, né? Eu também posso fazer isso utilizando o pincel redondo. Aí como está molhado, né, aí eu tenho que resguardar aquela velha recomendação que é de pôr mais tinta, um pouquinho mais de tinta e menos força, só para deixar mesmo ficar bem evidente. Bem, para pegar mesmo, né? Que se eu pôr muita força não pega. Aí eu vou com esse processo de eliminar bordas contínuas, né? Veja que isso foi falado aqui, ó. Eu tenho uma borda que é muito contínua. Alguns pontos dessa borda eu preciso esfumar com fundo. Isso quando é o fundo eu ponho a outra cor, né? Se caso o fundo não estiver seco. Porém, de uma pétala para outra se torna um pouco mais fácil, porque as duas cores estão úmidas. Aí é somente encostar e esfumar o pincel sem tinta entre duas cores para criar esse efeito. Em muitos casos a gente vai trabalhando nisso para suavizar e deixar uma pintura, né, bem natural. Aqui também um pouco nessa parte. E no conjunto, né, cria-se uma naturalidade para esses contrastes. Eles ficam contrastantes, mas ficam contrastes discretos. Isso. Agora vem as luzes refletidas. Nossa, luzes refletidas são pontos muito importantes. É porque quando uma coisa faz curva, reflete a cor da curva que fez. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo explicar assim rapidamente. Meu braço, dessa parte, esse tecido é azul, chega aqui perto, viu? Não. Isso é luz refletida. Não fica tão claro essa luz que fica aqui embaixo do meu braço quanto a parte de cima, porque é dentro da sombra, mas fica um tom azulado. Isso é extremamente importante e é muito negligenciado por muitos pintores, às vezes por muitos, né? Principalmente quando a gente está começando, a gente esquece esses pontos. Então veja só, amarelo com um pouquinho de violeta, rosa mais claro aqui, né? Para passar aqui nesse ponto. Tipo, é uma cor que já estava, só que eu acentuo um pouco mais. Aqui também um pouco mais, ó. São luzes que a gente chama de luzes coloridas, devido ao posicionamento e o reflexo das cores circundantes, das cores que estão em volta, cria esse aspecto de reflexão, né? Porque uma cor vai refletindo sobre a outra. Essa cor não predomina, mas essa cor, digamos que ela é fugaz, né? Digamos que ela é discreta, não é tão assim aparente. Então, antes de eu definir os claros mais nítidos, né, eu venho trabalhando com essas cores e lembrando que assim sempre é interessante que para fazer isso a pincelada, a cor da base tem que estar úmida ainda, não posso esperar secar porque preciso esfumar. E nisso eu vou dando direção. Aqui está um pouco para a esquerda, fazendo curva, aqui está um pouco para baixo, aqui está para a direita, aqui descendo também nesse sentido, fininho.
eu vou buscando todos os pontos de luzes refletidas. Isso é muito usado também em tecido, né? O tecido tem muito essas características de reflexão. Aqui um rosa, nessa parte que tem uma luz refletida, e pode ser que em alguns pontos você coloque uma luz refletida, ela fique muito intensa, muito acentuada, limpa-se bem o pincel e passa o pincel sem tinta, esfumando, deixando essa cor mais discreta. E eu posso corrigir alguma forma. Essa forma aqui ficou muito reta e ela é mais redonda. Então eu vou empurrar na frente da outra. Então quase todas as pétalas têm luzes refletidas. Quase todas. É raro alguma que não tem. Assim, quando tem alguma pétala próxima à outra, sempre vai ter alguma luz refletida. E às vezes isso, lembrando que nós estamos trabalhando uma cópia de um grande artista, um grande mestre, e a gente está aprendendo isso. Só que a gente vai depois aplicar esses conteúdos que a gente aprende em pinturas nossas, né? Nossas que eu digo assim, de alguma foto que eu tenha tirado a foto, de uma flor do meu jardim, do jardim de alguma tia, ou mesmo de alguma flor que eu tenha comprado. Por quê? Aqui a gente percebe que alguns desses pontos, qual que eu vou usar azul cinza claro com azul para ficar um azul bem pálido, assim, bem clarinho. Alguns pontos o artista até é livre para acentuar isso de forma proposital. Às vezes lá na referência, na fotografia, não tinha, estava muito discreto essa característica. Mas a gente é livre para acentuar um pouco isso, criando um efeito mais interessante para a pintura, às vezes de mais contraste, às vezes de mais, né? Veja que essa pétala aqui toda, a última, praticamente não tem essas variações, né? Então eu vou pôr aqui um pouquinho de tom quente aqui atrás, um pouquinho de tom lilás aqui na ponta, formando um triângulo. Engrossar um pouco essa luz, essa sombra que tem aqui, que ela ficou fina, que às vezes antes de eu colocar a luz refletida, eu tenho que definir o formato da sombra primeiro. Essa sombra que eu vou clarear um pouquinho ela. E agora sim eu posso trabalhar com a luz refletida, que é um cinza claro, ligeiramente rosado, nessa lateral aqui, ó. Então veja que deu um bom aspecto de arredondado, né? Arredondamento. E do mesmo jeito que quando eu percebo que está muito forte, eu venho e esfumo. Se eu perceber que ficou muito leve a forma, a marca da cor, eu volto e acentuo. Igual que o fato de eu acentuar, esse claro até ajuda a destacar essa pétala do botão. Então venho fazendo isso de forma em todos, né? De forma a acentuar todos os valores. Isso vai criando maior naturalidade, dando mais leveza para a flor. O bacana é que assim, a gente aprende da forma correta, depois isso se aplica em todas as pinturas de florais que nós, né, formos aí executar. É um aprendizado que depois é só repetir para cada vez ficar mais, a gente conseguir interiorizar mais e ele ficar, e a gente ter mais, não esquecer, né, que às vezes a gente esquece alguns tópicos, alguns pontos. Isso. Acho que executei basicamente quase todos aí, né?
Aqui tem alguns bem finos no... Lembra de pôr aquela pontinha do mídio, mergulhar a pontinha no mídio antes de pegar a tinta, mas não muito para ficar mais fluida a pincelada. Eu consegui dar uma pincelada mais... Às vezes a tinta está mais pastosa um pouco, e isso fica um pouquinho impossibilitado de fazer isso sem diluir um pouquinho, né? Então diluir é bom nesse sentido. Coisas que são pequenas e fazem curvas, aí não tem jeito, eu tenho que usar o pincel 0, né? Por exemplo, aqui é uma voltinha que vai fazer uma curva, e essa curva o pincel chato seria quase que impossível fazer com o pincel chato. Eu já venho arredondando aí para criar essas interações, né? Quando for linhas pequenas, formatos estreitos, mas dependendo for o tamanho, né? Um pincel, por exemplo, número 8, ou número 6, até mesmo um número 4, eu vou conseguir fazer isso. Veja que eu vou usar aqui algum rosa médio para fazer essas linhas que não são tão pequenas e não fazem curvas tão estreitas. Então dá para utilizar com um pincel assim um pouco menor. Dá para executar, né, com esse pincel que não seja o 0. Aí assim, terminado, quer dizer, vou me dando por terminado, mas depois eu posso voltar e ajustar muitas mais, né? É legal de eu fazer uma análise pétala a pétala e identificar todos os pontos de luzes refletidas que vão aparecendo, para literalmente colorir mais as pétalas. E principalmente alguns pontos jogar com a questão da temperatura das cores. Nossa, eu tenho uma cor mais quente aqui em cima, que predomina amarelo, eu venho com a pincelada de azul logo aqui embaixo, criando uma separação, não de claro e escuro, mas uma separação por temperatura, onde uma fica mais quente e outra fica mais fria. Caso contrário, não tivesse isso, as duas se juntariam, né? Agora sim, por último, eu já venho com a pincelada de branco puro, inclusive o que a gente chama de impasto. Então veja que quando eu pego a tinta que eu busco pegar por regularmente, e ela está mais assim grossa, um pouco de tinta, não está muito, não é pouca quantidade, porque eu vou encostar, formar o que é redondo e levantar um pouco o pincel. Isso vai acentuar a cor, né? Que às vezes no momento que a gente esfuma, perde um pouco o branco acentuado. Ou então mistura, e aí por isso não fica tão branco. Alguns pontos vai gerar contraste mesmo, vai ficar separado do fundo. Porque eu também não posso deixar tudo completamente esfumado. Aqui inclusive eu vou formando, aqui tem um bico, eu vou encostar formando esse bico. Eu venho colocando todos os claros mais acentuados mesmo. Mas se for necessário, esfuma novamente, né? Esfumar que eu falo a borda da cor, né? A borda dessa tinta branca. Veja só, eu coloquei aqui e no lado de cima. Então vou tirar bem o excesso da tinta, o excesso da quantidade, e o pincel sem tinta eu vou esfumar novamente. Porque às vezes eu não quero essa divisa tão marcada, né? Então eu faço essa divisão. Para retirar esse limite.
porque dessa forma a cor acentuada fica em um determinado ponto, mas não em toda a extensão daquela área. Aqui também um outro ponto que vai ficar bem marcado, claro, inclusive próximo desse escuro, né? Isso faz com que crie aquela profundidade. Parece que faz assim, né? Fundo, né? Fica fundo. Aqui uma voltinha, mais claro, sempre pondo claro e esfumando. E tomar cuidado, porque são claros nessas pétalas, né? Não são todas as pétalas que são assim muito claras. Algumas pétalas não são branco puro. A gente tem que ficar bastante atento em relação ao que é branco e o que é quase branco. Aí a melhor forma de identificar isso é olhando com o olho entreaberto, não tem jeito. Tem que, se eu abrir o olho demais, eu vou parecer que tudo é claro. Agora que lá no miolo, para fechar, né? Eu vou analisar, nossa, eu usei o pincel maior, não consegui esfumar isso aqui. Então eu vou dar uma leve esfumada. Ou também destacar, nossa, eu gostaria de ter um branco mais acentuado aqui. Só que, obviamente, ao fazer isso, ó, pincel menor, só que do mesmo jeito. Pega uma pelota de tinta, digamos assim, né? É o que a gente chama, termo mais técnico na pintura, é chamado de empasto. Que vai empastar de cor, né? Vai tornar mais cheio. Agora os demais eu posso esfumar ou ajustar a cor também. Veja que aqui eu preciso de ajustar as cores com pontos um pouco mais escuros. E lembrando que depois de seco eu também posso ajustar. Às vezes a gente não conseguiu todos os efeitos durante a pintura úmida, mas é bacana a gente se empenhar ao máximo para conseguir deixar pronto esses detalhes enquanto úmido, né? Mas aquilo que não der, eu espero secar e venho com pouca tinta, reajustando para chegar nos tons adequados. Aí com o pincel menor aqui eu vou criando pequenas separações que às vezes eu não conseguiria com o pincel maior. Isso cria aquela profundidade. Algum tom ficou muito marcado? Esfuma, pincel sem tinta, para suavizar as transições. Ou o contrário, alguma coisa faltou uma marcação mais acentuada. Aí eu ponho mais a tinta necessária para acentuar. Pode ser ela clara, né? Ou pode ser ela escura, ou pode ser por temperatura. Nossa, é um tom mais azulado ou mais roxo, que é considerado mais frio, perto de uma luz mais quente. É uma forma de destacar também, igual eu fiz aqui, ó. Uma cor mais fria, né? Próximas de tons, todos os tons em volta aqui desse estão quentes. Aí isso faz com que ele crie aquele contraste por temperatura tão necessário à pintura, né? E aí já vem esfumando. Às vezes só uma pontinha mais clara já insinua um final de uma pétala, alguma coisa assim, mas boa parte das pétalas a gente simplesmente não vê a definição total, algumas ficam insinuadas, né? Aqui ficou muito marcado, esfumar um pouco. Claros sequenciais nem sempre são tão claros, por exemplo, esse claro aqui não é tão claro assim. Eu vou sujar ele de rosa, aqui na parte mais inferior. Sujar é quando eu me refiro assim, vai usar pouquíssima tinta para dar uma cor. E modelar também. Por isso que é bom sempre estar treinando desenho, que embora a gente tenha um desenho pronto, eu tenho que ajustar. Nossa, eu vou afinar
nesse local um pouco a parte clara. Aqui vai ficar mais largo. Depois eu afino de novo. Então isso são coisas mais relacionadas ao desenho, né? A forma. Apesar de eu já ter trabalhado todos os detalhes lá na primeira aula sobre o desenho, vez ou outra a gente se vê na necessidade de ajustar alguma coisa. Bom, pintura é uma coisa que nunca acaba. A gente não tem como considerar perfeito, sempre vai ter alguma coisa que a gente quer retocar, mas a gente se dá por satisfeito. Já já eu vou ampliar aqui, mostrar, tirar a câmera do tripé aqui e mostrar os detalhes mais aproximados para você conferir como ficou. Mas por enquanto é isso. Gostou do conteúdo? Primeiramente eu já te parabenizo, porque se você ficou assistindo aqui até o final é porque realmente tem muita dedicação, muito empenho em aprender, e isso vai ser muito bom. Você vai aplicar esses conhecimentos aí no seu dia a dia. No mais é isso. Aquela curtida, aquela comentada e aquela compartilhada. Um abraço e até a próxima aula.